uma prece, um dia Rui Barbosa te exaltou, e como assim fostes escolhida por aquele a quem Jesus mais confiou. Canindé. 29 de julho, ele assinala uma data muito importante para Canindé, que é justamente a sua emancipação política, que se deu no dia 29 de julho de 1846, portanto há 174 anos. Duas coincidências históricas, ele marca também essa data. Foi exatamente no dia 29 de julho de 1846 que nascia no Rio de Janeiro a princesa Isabel, a primogênita do imperador Dom Pedro II. Outra coincidência é que no Ceará nunca faltou seca, sempre tem seca. Quando em 1845 foi uma grande seca, e 1846 em diante, até 1877, não teve nenhuma. Foram 20 anos, aliás, 21 anos de bom inverno. Mas, em compensação, essa seca de 77, ela foi 3 anos seguidos, até 1879. Ela foi muito trágica para o Ceará. Até porque as pessoas perderam aquela cultura de guardar. Como tinha seca em cima, sempre acontecia uma seca, a pessoa sempre que tinha uma produçãozinha maior, guardava o excedente para o ano seguinte. Então, quando passou 20 e tantos anos sem seca, o pessoal disse, não, esse negócio de seca não tem mais não. Isso é coisa do passado. E quando chegou a seca de 1877, ela foi terrível por conta disso, por conta dessa imprevidência do povo. Bom, a emancipação política de Canindé, ela se deu sob a égide do ordenamento jurídico da Constituição de 1824, aquela Constituição, a primeira do Brasil, que tinha sido outorgada por Dom Pedro I. Então, era um pouco diferente. Por exemplo, as províncias eram os estados, né? Não tinha o estado tal, era a província do Ceará, a província do Maranhão. As cidades também não existiam, chamava-se vilas. Quando Canindé foi emancipado, recebeu o nome de Vila de São Francisco da Chaga de Canindé. E isso foi através de uma lei, a Lei 365, que teve como signatário o presidente da província, Inácio Corrêa de Vasconcelos. Existe uma certa confusão histórica, ainda hoje se mantém porque o pessoal não se liga muito a respeito da separação, da emancipação de Canindé. Uns aí ficam dizendo, não, foi separado de Fortaleza, de Baturité, de Quixeramobim. Não, foi Baturité e Fortaleza, Quixeramobim e Fortaleza. Outros dizem que foram os três. É uma coisa assim até simples de se resolver. Essa confusão é mais uma questão de interpretação e da própria desinformação do povo. Quando foi criada a nossa freguesia, que é a paróquia, em 1817, Canindé vivia a seguinte situação. Era eclesiasticamente ligada à paróquia de São José de Ribamar de Fortaleza e civilmente ligada a Baturité, porque era termo de comarca. A comarca era Baturité e nós éramos termos. Quixeramobim entra na história de graça, né? Algumas pessoas esticaram a baladeira para lá. É bem verdade que o município de Quixeramobim era o maior do estado, vinha até aqui a Serra da Mariana. Itatira, por exemplo, pertencia a Quixeramobim. E daí, como Canindé extrema com Quixeramobim, aí houve essa confusão, que separou-se também de Quixeramobim. Isso tudo aí é só questão de má interpretação. Separou-se primeiro a paróquia, né, em 1817. Quando separou-se, o terreno foi totalmente desmembrado de Fortaleza. Totalmente desmembrado. Não pegou nada de Baturité, não pegou nada de Quixeramobim. E quando o presidente Inácio Corrêa de Vasconcelos, ele assinou a lei 365, emancipando Canindé, no texto da lei diz que os limites da vila serão os mesmos da freguesia.
Ora, se a freguesia foi desmembrada de Fortaleza, então, evidentemente que a vila, todo o território da vila de Canindé foi emancipado de Fortaleza. A confusão com Quixeramobim, aliás, com Baturité, é porque nós éramos termos de comarca. Então, ocorreu no dia 29 de julho a emancipação. Quando foi em agosto do mesmo ano, já houve a primeira eleição para a nossa Câmara de Vereadores. Então, funcionava da seguinte forma: elegia-se 11 vereadores. Não tinha o poder executivo e quem assumia, assim, havia um arremedo de executivo, era o vereador mais votado. Então, no caso, o vereador mais votado foi o Manuel Barbosa Cordeiro. Ele teve 360 votos. Olha a discrepância. O último votado foi José do Santo Flesta, teve 15 votos. Um reeleito com 360 e outro com 15. Quer dizer, uma representatividade assim, ainda muito capenga. Esse camarada que ficava assim, mais ou menos como mandatário do município, ele chamava de camarário, que era o vereador mais votado. Não sei se era um termo assim mais pejorativo ou se era só... Oficialmente nem sei se existia esse termo. O fato é que o nosso primeiro camarário foi justamente o vereador mais votado, que foi o Manuel Barbosa Cordeiro. Aí vem, essa eleição se deu em agosto de 46. No dia 21 de julho, no ano seguinte, é que essa Câmara foi tomar posse, lá em Baturité. Por quê? Porque a legislação na época dizia que tinha que ser na sede da comarca. Você imagine o transtorno para esse pessoal. Não tinha transporte, não tinha estrada. Foram os vereadores tudo a cavalo pelas veredas para tomar posse lá em Baturité, já no ano seguinte. A figura do executivo municipal, ela só foi criada já na República, em 1892. E o mandatário do município era chamado de intendente. O nosso primeiro intendente foi o Manuel Gonçalves Berry, uma pessoa que some da história, nunca apareceu, não se sabe de descendência nenhuma dele. Essa pessoa foi o primeiro mandatário do município, o primeiro intendente, e simplesmente sumiu da história. Em 1914, o nosso intendente era Antônio Alves Monteiro Filho, que passou para a história de Canindé como Citônio Monteiro. Ele era intendente e a nova legislação mudou o nome de intendente para prefeito. Então, Citônio Monteiro foi o nosso primeiro prefeito municipal com esse termo. Como eu falei, a princesa Isabel, ela nasceu no mesmo dia em que o município de Canindé foi emancipado. E ela recebeu o título de a Redentora, porque foi ela que assinou a Lei Áurea. Na época, o imperador Dom Pedro II estava em viagem e ela era a princesa regente. Coube a ela essa incumbência de libertar os cativos através da Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Canindé, desde os seus primeiros tempos, ele também se engajou nessa insurreição libertadora. Existem histórias fabulosas de Canindé, mesmo antes do 13 de maio, do que acontecia aqui, da liberdade de cativos, mas isso aí é um assunto que nós vamos fazer num vídeo específico sobre a libertação dos escravos de Canindé, que foi um momento muito rico para a nossa história. Então, Canindé, que nasceu sob a égide do manto franciscano, ela segue a sua marcha inexorável em busca de melhores dias. Ela mantém as suas características como uma cidade cosmopolita, fraterna e hospitaleira. Parabéns, meu amado Canindé, pelos seus 174 anos de emancipação. Canindé, o teu nome é uma prece. Um dia Rui Barbosa